Graças e paz, irmãos. Damos as boas-vindas a esta casa do Senhor, casa de todos os povos, e ficamos imensamente felizes por vocês que estão aqui conosco e também aqueles que nos acompanham pela internet, pela rede mundial. Hoje, o primeiro culto do Advento, preparação para a celebração do Natal. Convido a todos a acompanharmos a leitura que está em nosso auxílio litúrgico. Evangelho de João, capítulo 15, de 12 a 14. Diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vós sois os meus amigos, e por isso Jesus deu a vida dele por nós. Porque Ele nos chamou de amigos, porque Ele nos quer perto dEle, e nós devemos fazer aquilo que Ele nos manda, aquilo que está narrado nos Evangelhos, aquilo que está narrado na Palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 230, para dar início ao nosso culto. Amém. Pai Todo-Poderoso, nos reunimos aqui, ó Pai, na Tua casa, para adorar ao Senhor, adorar na beleza da Tua santidade, ó Deus, e de coração alegre e agradecido pelo sacrifício de Teu Filho Jesus, que veio ao mundo em forma de homem, para tomar sobre si os nossos pecados, ó Pai, para nos reconciliar com o Senhor. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, por isso rendemos glória e louvores a Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é Deus zeloso. O Senhor é Deus que cuida de nós, que cuida individualmente de seus filhos,
que cuida com cuidado particular e especial de cada um, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Glória seja dada eternamente a Ti. Amém. Boa noite, irmãos. Nós, nesta noite, temos o reverendo Juarez pregando na igreja do bairro do Uberaba, o reverendo Wesley ministrando a ceia lá na congregação da Vila Fani, e o reverendo Orlandi vindo de Ribeirão Preto, onde celebrou um casamento ontem. Esta é a agenda dos nossos pastores. Pedir oração pela presbitério. O presbitério se instala na próxima terça-feira, lá na igreja do bairro Alto, às 19h30, que a igreja possa estar orando por estas atividades a serem desenvolvidas no presbitério. Teremos agora algum momento de contrição. Este momento de contrição é próprio para que nós possamos fazer uma análise do nosso interior, da nossa consciência, do que nós temos praticado, ou do que nós temos deixado de praticar. É um momento muito propício para nós falarmos com Deus, agradecermos, pedirmos, intercedermos, que nós estejamos dedicando alguns momentos de oração silenciosa neste momento dedicado à contrição. Querido Pai, nós estamos na Tua presença, queremos abrir o nosso coração, a nossa alma. Tu nos conheces por dentro, ó Pai. Tu sabes as nossas intenções, os nossos pensamentos. Nós queremos declarar que nós temos tido falhas, temos praticado iniquidades, não temos, por vezes, correspondido a este amor incondicional com que Tu nos amas. Mas nós queremos, a partir dessa análise, tomar rumos diferentes, andar nos Teus caminhos, na Tua luz, fazer a Tua vontade, ter olhar mais acolhedor, ter mão estendida, palavra sábia de conforto, de consolo, compaixão com os que sofrem, ó Pai. Que nós possamos estar aqui no Teu reino, tendo as atividades que Tu esperas de nós, ó Pai. Nós somos frágeis, limitados, mas a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Queremos interceder, ó Pai, interceder pelos nossos idosos, Eunice Volaco, Henrique Guerra, Vitalino Máximo, Adalto Oliveira, Senhor Pai, com tantas pessoas que carecem do Teu amparo neste ocaso de suas existências. Queremos interceder também pelo presbítero Dr. José Luiz Pires, ó Pai, que ele possa estar se recuperando a cada momento mais, que Tu estejas no controle de tudo, dos médicos, dos enfermeiros, da estrutura hospitalar, dos medicamentos, e que ele, se for da Tua vontade, possa estar conosco brevemente novamente. Abençoa-nos nesse culto, ó Pai, que nós possamos ter concentração, ter olhos voltados para Ti, ó Pai, para sabermos qual seja a Tua vontade para nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, guarda-nos,
É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo 134 nos diz: Bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Bendizei ao Senhor, erguei as mãos para o louvor a Deus. Nós estamos aqui para o louvor do Senhor, para ouvir a Tua palavra, mas para o louvor. Vamos louvar agora o nosso grupo de louvor, cânticos espirituais, para engrandecer o nome de Deus. Amém? Ficamos em pé? A graça e a paz, irmãos, amém? Amém? Vamos louvar agora esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos livra de todo mal, que tem cuidado de nós, que tem caminhado conosco. Amém? Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto e adoro diante dele. Eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre, te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro diante dele. Eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas,
e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo, eu me rendo, Senhor. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. Amém, glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 35. Êxodo, capítulo 35. Faremos a leitura do verso 4, farei a leitura do verso 4 até o verso 9. Amém? Amém. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará uma oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura,
carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Tomai do que tendes uma oferta ao Senhor. Trazei o dízimo à casa do Senhor. É oferta para Deus. Mas o mais importante, meus amados, no versículo 5 diz: cada um de coração disposto, voluntariamente. Tem uma lista de tantas coisas preciosas e outras mais simples. Não importa o quanto você ganhe, você é um grande empresário, você é um assalariado, o importante é você trazer oferta de coração disposto à casa do Senhor. Deus te pede disposição de coração, liberalidade para a casa dele. Deus quer 10%, é o dízimo, 10%, a 10ª parte, mas quer que seja um coração alegre. Isso é importante. E quando nós aprendemos, isso é uma lição que eu tenho na minha vida, aprendemos a entregar um dízimo de coração alegre, o coração fica muito mais alegre ainda. A gente fica muito mais alegre com Deus. E Deus nos abençoe. A palavra diz assim: fazei prova de mim. Fazei prova. Deus diz: fazei prova de mim. Dízimo, entregar o dízimo é uma grande bênção, que vamos compartilhar agora. Convidamos os diáconos para que possam fazer a coleta das ofertas, dos dízimos. Enquanto isso, estaremos cantando o hino 56, Ação de Graças. Queria chamar as crianças que vão sair para o seu culto infantil. A missionária Luciana está vindo. Sairão para o culto infantil agora. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua graça. Obrigado, ó Pai, pela provisão e pelo sustento nos lares do Teu povo, Pai, nos nossos lares. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Continue a abençoar o Teu povo, com abundância, com fartura, com cuidado, ó Deus, que possa ter sempre mantimento e fartura em seus lares, ó Pai. Que haja um coração liberal, ó Pai, um coração com liberalidade para entregarmos o dízimo como oferta suave ao Senhor, ó Pai. Que possamos ter essa esperança, essa experiência, ó Deus, de um contato mais íntimo com o Senhor, de fazer a Tua vontade, de atender o Teu chamado, ó Pai, mas com alegria, com muita alegria, ó Deus. Abençoa as crianças também que estarão indo para o estudo, ó Deus, para o estudo da Tua Palavra. Esteja frutificando a Palavra no coração desses pequeninos, ó Deus, pois são a Tua igreja do futuro.
Abençoa o teu povo, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sentar, irmãos, por favor. O texto escolhido para a nossa meditação desta noite encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Trata-se do primeiro domingo do Advento. Temos então o começo de uma preparação para o Natal. E a palavra de Deus em Lucas 3, de 1 a 6, fala sobre a pregação de João Batista. E diz assim a palavra de Deus: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Querido Pai, nós estamos com o texto da Tua palavra aberto. Vem estar conosco, ó Pai, unge os nossos lábios, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui com a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Veio a palavra de Deus a João, diz aí no versículo 2, profecia que não acontecia no período intertestamentário de 400 anos. Termina Malaquias, começa Mateus, e esse período interbíblico é de 400 anos. Então não havia profecia em Israel por 400 anos. E aí vem o profeta João Batista, o último profeta da antiga aliança. A partir daí, nova aliança. E ele prega um batismo de arrependimento. Batismo é um sinal externo de uma alteração interna. Nós temos o nosso batismo infantil, e esse era um batismo de arrependimento. Ele chamava a pessoa se arrependia e ele batizava, demonstrando para os demais esse arrependimento da pessoa. Arrependimento, consciência de que o que fazíamos não era correto. Por muito tempo convivi com pessoas alcoólatras, e o alcoólatra não começa o seu tratamento eficaz se ele não se convencer de que ele é alcoólatra. Ele diz que ele bebe socialmente, ele diz que bebe quando está frio para esquentar, bebe quando está quente para esfriar, mas que ele não é viciado, que ele não é dependente do álcool. E os tratamentos que ele vai tomando, nenhum deles faz nenhuma diferença, porque ele não assumiu a sua posição de dependente alcoólico. E aí, quando ele assume, e ele faz o tratamento adequado, e esse tratamento é eficaz, ele tem uma mudança radical na vida. Pessoas que eu conheci,
que hoje são líderes de Alcoólicos Anônimos. Um deles até tem uma clínica, uma das melhores clínicas de Curitiba, está na mão de uma pessoa que nós, amigos, considerávamos perdido para o álcool. A nossa mudança a partir do arrependimento de algum caminho desviado é um arrependimento e uma conduta nova, radical. E aí ele fala em remissão, arrependimento para a remissão. Remissão, promessa de remissão. Vamos olhar lá em 1 João 1, 8 e 9, o que diz a palavra de Deus a respeito de remissão. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa remissão é tão interessante. Lia uma meditação esses dias sobre um julgamento, e juiz e réu foram amigos de infância, estavam na mesma cidade, e o réu sabia que seria plena justiça que ele fosse julgado culpado, mas ele esperava uma benesse do seu amigo de infância, que era juiz. E o juiz lê a sentença, e dentro da sentença está uma multa de valor considerável. E o amigo de infância fica surpreso. Eu não esperava porque tinha culpa, mas não esperava uma multa tão grande. Terminado o julgamento, o juiz vai ao seu gabinete e o condenado vai atrás. E o juiz o abraça afetuosamente, calorosamente, e diz para ele: eu não tinha outra saída, eu tinha que condená-lo, mas o valor da multa está aqui. E deu o cheque para ele. Esta é a nossa posição perante Deus. Pode ser uma multa grande, mas Ele já pagou esta multa na cruz do Calvário. Pelo seu sangue lá vertido, nós tivemos o nosso pecado resgatado, o nosso pecado, e Ele não mais se lembra do nosso pecado, Ele não tem um arquivo que guarde pecados nossos. Há um duplo sentimento neste aguardo. Nós acendemos a vela ali, vamos acendendo as velas até o dia 24, e há uma duplo sentimento, um sentimento de aguardarmos o Natal de um Cristo que já nasceu há 2000 e poucos anos atrás, mas o outro sentimento é de aguardarmos a segunda vinda de Jesus. Jesus diz que virá. Até alguns dos nossos irmãos pensam que Ele virá antes, né? Jesus em breve voltará. Nós não sabemos o dia. Até agora corre alguma coisa na internet de que 21 de dezembro, baseado num calendário antigo, tem alguma novidade. Mas já tantas pessoas pregaram datas e nenhuma das datas se cumpriu. De tal forma que nós devemos amanhecer dia 22, do mesmo jeito que adormecemos no dia 21 de dezembro. E o dia que o Senhor quiser, e se quiser que for dia 21, Ele tem um relógio lá, um relógio que não falha. Eu digo para as minhas idosas lá: escuta, será quem é que vai primeiro? Diz: olha, o Pai do Céu tem um relógio que não falha, não adianta, não atrasa. A hora que bater a sua hora, a senhora se apresente, por favor. E eu também vou me apresentar. Mas Jesus também, Ele não vem só para o mundo, Ele vem para habitar o nosso coração. E Ele vem habitar o nosso coração, Ele vem ser Senhor da nossa vida. Ele vem tomar conta da nossa vida. Aquilo que às vezes nós não sentíamos vontade para fazer, agora fazemos, em honra e por obediência a Ele. Mas fala desse preparo de caminho. Preparar o caminho é interessante, porque a vida do cristão
é um eterno caminho. Nós já fomos denominados os do caminho. Nós caminhamos, é um caminhar constante, um caminhar permanente. Somos peregrinos. E aí temos até 2 hinos que lembramos: sou peregrino, aqui em terra estranha estou, né? E tem um outro que diz: peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, em plena luz. Peregrinos, estamos de passagem. O turista vai visitar um monge que morava há muito tempo numas cavernas, e ele chega na caverna do monge e vê uma caverna muito simples. Tinha uma cadeira, tinha uma mesa, tinha uma caneca, tinha um prato, tinha uma cama. E o turista diz assim, um estudante, diz assim: mas escuta, o senhor vive numa simplicidade tão grande assim, o senhor só tem isto. E o monge vira-se para o menino e diz: e você o que tem? Diz: eu agora tenho esta mochila. Pois é, você tem menos do que eu. Aí o menino diz assim: mas eu estou de passagem por aqui. E o monge diz: eu também. Nós todos estamos de passagem. Mas nesse caminho há pedras a serem removidas. As pessoas naquele tempo de João Batista, eles, quando limpavam os seus terrenos para cultivo, eles jogavam essas pedras no caminho. E quando era para vir uma personalidade, uma autoridade maior, como nós agora estamos esperando, eles tinham que limpar essas pedras do caminho. E nós também temos pedras do caminho para serem limpas, removidas. Nossos pecados, nossas iniquidades que nos separam, nos afastam, impedem a nossa perfeita comunhão com o Pai do céu. Necessário que nós possamos estar aí confessando nossos pecados. Uma das qualidades para manter o caminho limpo é perseverança. Tinha um amigo que morava no Capão da Embuia, já falecido, que ele gostava de tudo muito limpinho. Ele varria todo o seu jardim e todo o seu passeio na frente, e dali a pouco vinha o vento, então a piazada do vizinho vinha e sujava, ele tinha que limpar de novo. Eu sei que quando eu chegava lá sempre estava limpo, porque ele perseverava, eu acho que o dia inteiro com a vassoura na mão. Mas a perseverança, nós não precisamos estar limpando minuto a minuto, mas eu acho que umas 3 vezes por dia dá uma limpeza aí nas nossas iniquidades, pensar o que nós temos feito, o que não temos feito, pecados por omissão. E há resistências, as resistências são as mais terríveis. Agora nós tivemos o testemunho de um presbítero emérito muito querido, que participou aqui de uma campanha dos mendigos. Os mendigos vieram fazer um jantar aqui na nossa igreja, esses dias atrás, e ele saiu junto com o pastor e diz: olha, eu não tenho nenhuma esperança de nós trazermos ninguém aqui. Eles esperavam 10 pessoas, vieram 21 pessoas. Mas as resistências existem. Conta uma história que uma criança de 7 anos de idade morava num orfanato, mas estudava com as demais na escola pública do bairro. E a professora ia se casar. E a professora mandou um convite com a fotografia dela, convidando para o casamento. Meu casamento vai ser em tal dia e depois nós vamos ter uma pequena recepção. E a criança órfã não podia ir. Então, os pais do menino de 7 anos resolveram patrocinar a ida desta órfã ao casamento. A permissão para a saída dela do orfanato já foi uma história muito comprida de todo o processo que tinha que se envolver nisso. Conseguiram, depois de muita burocracia, a liberação dela. Segundo alguém, entrou com o vestido. E eles, então, estavam se encaminhando para ir buscar a menina, não lembravam do endereço do orfanato e tiveram que
fazer toda uma viagem para conseguir o endereço do orfanato. Resistências, pedras no caminho. E nós, por vezes, pensamos que a nossa missão é aquela missão, e missão que Deus nos deu, que não vai ter nada que tenha resistência, o que impeça a nossa missão. Às vezes acontecem resistências e pedras no nosso caminho. Mas para nós termos esse caminho limpo, esse caminho aplainado, esse caminho sem pedras, esse caminho sem obstáculos, eu enumerei aqui 3 principais atividades, reflexões que nós precisamos fazer. A primeira é promover a harmonia conosco mesmo. Trocar o nosso coração de pedra pelo coração de carne, está lá em Ezequiel. Trocar nossos valores. Nós pedimos na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E nós esperamos um reino de justiça e paz, e essa justiça e paz precisa começar conosco. Por vezes nós temos sido injustos, ou nós não temos pregado a paz ou procurado a paz, mas conflitos. Muitos perdões que nós precisávamos pedir, ou perdões que nós precisávamos liberar, nós não fazemos. Nós precisamos pensar para dentro de nós. Como é que nós estamos com o nosso conflito interno? Como é que nós vamos com a nossa consciência? Em segundo lugar, reconhecer o inimigo. O inimigo existe. Nós não podemos relativizar o pecado, nem dar-lhe outro nome. A cultura nossa vai relativizando, vai amortecendo, vai atenuando o pecado. O pecado até, olha que dia que é. Não, se não é domingo, pode. Sexta-feira ainda dá. Mas nós vamos relativizando. E nós esquecemos do que está escrito lá em Efésios 6,12. Em Efésios está escrito: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tentações. Nós sofremos tentações permanentemente. Jesus Cristo sofreu tentação no deserto, e foi de riqueza, foi de prazer, foi de conforto, foi de poder. Só Jesus nos dá a vitória. Nós precisamos reconhecer o inimigo. E por último, um terceiro pensamento que surgiu, é saber que para ter comunhão com Deus é imprescindível nossa santidade. Nós podemos ir a Ele como estamos. Davi foi assim, depois da sua iniquidade. Zaqueu, em cima da árvore, foi cobrador de imposto, voltou de forma diferente. Jonas, quando estava no seio da baleia, o seio do peixe grande, também teve um encontro com Deus. Nós vamos a Ele como estamos, mas Ele tem misericórdia de nós e nos concede a sua infinita graça. E a partir da comunhão, deixamos o que para trás fica e nos encontramos com Jesus. Deixamos as coisas que são passageiras na nossa vida e vamos abraçar Jesus, que é eterno, que é o autor e consumador da nossa fé. Concluindo, que possamos estar dispostos a encontrar com Jesus, convidá-lo a entrar no nosso coração, ser Senhor da nossa vida. Precisamos, para isso, aplanar o caminho pensando numa introspecção, trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne, fazendo uma identificação do mal e não tentando tratar o mal com outro nome, e por último, nos encontrarmos com Jesus. Que Deus, em sua infinita bondade, possa estar nos ajudando e nós possamos estar em perfeita comunhão com Ele, e esta comunhão que agora nós, em memória dele, estaremos celebrando. Nós convidamos os presbíteros presentes que possam estar conosco na ministração da ceia.
A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos ficar em pé, vamos orar, consagrar os elementos. Querido Pai, nós estamos na Tua presença, nesse momento alegre de estarmos comungando com os nossos irmãos em perfeita comunhão contigo. Vem tirar, ó Pai, qualquer impedimento que venha obstaculizar essa comunhão. Dá-nos nova vida, renova-nos no Espírito, enche-nos com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que nós possamos estar aqui nesses momentos alimentando o nosso espírito, em memória do Senhor Jesus. E agora oramos como Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma meditação lida hoje dizia que um rapazinho de uma aldeia tinha saído por algum tempo para estudar fora. Ele voltou depois de determinado tempo e foi na celebração da ceia e sentou-se ao lado do ancião. E ficou ali louvando, e quando de repente ele se sentiu mal, o rapazinho se sentiu mal e o ancião segurou. Passou aquele momento difícil e ele participou da ceia, e ao fim do culto o ancião perguntou: o que é que você sentiu? Você está mal? Você precisa de alguma coisa? Diz: não, é que quando eu percebi, estava entrando na igreja, a pessoa que matou meu pai e comeu meu pai. E depois eu me lembrei do sangue de Jesus, aquele que lavou os meus pecados na cruz do Calvário e que também deve ter lavado os pecados dele. E por isso agora eu posso comungar com ele. Que nós possamos estar também aqui fraternos, em memória do Senhor Jesus, tomando do pão e tomando do cálice. Tomai e comei, fazei isso em memória do Senhor Jesus.
Ao fim da ceia, tomou Jesus o cálice e disse: tomai e bebei, fazei isto em memória do Senhor Jesus. Vinho, sangue, vida, alegria. Que nós possamos estar jubilosos, porque estamos aqui tomando do vinho agora, em memória do Senhor Jesus. Tomai e bebei, fazei isto em memória do Senhor Jesus.
Mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 10, os versos 16 e 17, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós possamos ter esta ideia de comunhão com os irmãos, de comunhão com Deus. Nós temos agora um pedido seu. Alguém me passou o recado? Não? Pois não? Por favor, tem um microfone aí embaixo. Tem um microfone aqui embaixo, a senhora não precisa subir, por favor. Graça e paz. Hoje é um dia muito especial para mim, como mãe, como pai, de certa forma. Alguns anos atrás, alguns irmãos que estão aqui vão se lembrar, quando colheram as ofertas, a Jéssica foi sentadinha dentro do carrinho de bebê dela e a Rebequinha do meu lado, e entregaram o carrinho e as roupinhas como o primeiro dízimo, a primeira oferta delas para o Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que eu estou muito orgulhosa e muito feliz por ter consagrado a minha filha ao Senhor. Hoje ela faz anos e ela teve esse banquete maravilhoso em poder compartilhar com os irmãos a ceia do Senhor. A minha filha, ambas as filhas, mas em especial hoje a Jéssica, eu tenho certeza que conhecem realmente ao Senhor. E isso é uma alegria muito grande. Elas não apenas ouviram falar, mas elas sentem, elas conhecem, elas têm intimidade com esse Deus maravilhoso. E hoje, minha filha, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que tem feito de você. E amanhã, quando eu não estiver mais aqui, que os irmãos que aqui permanecerem continuem ajudando as minhas filhas e a minha descendência a trilharem no caminho do Senhor. Amém. Te amo muito, minha filha. E vim aqui para todo mundo saber quem é a minha filha, que é muito especial. Faz favor, Jéssica. Ela canta no louvor, ela serve o Senhor de todo o seu coração. Eu vou pedir para o nosso irmão que nos dirigiu a palavra hoje, se puder fazer uma ação, pastor, de ação cantemos. de graças. Antes cantemos. Pela minha filha. Parabéns para você nessa data querida, das felicidades, dos anos de vida, com Deus ao seu lado, de longo por vir, que a vida lhe seja um eterno sorriso. Obrigada, queridos. Eu tinha que dar esse testemunho. Muito obrigada. Querido Pai, nós estamos na Tua presença jubilosos, alegres, tanto com Lilian, com Jéssica, com todos os irmãos, ó Pai. Ser com as nossas famílias todas. Nós precisamos de Ti, ó Pai, na orientação segura, no sustento, na bênção. Ser conosco, ó Pai, orienta-nos, dá-nos caminhos favoráveis, dá-nos introspecção, dá-nos identificação do pecado, dá-nos comunhão contigo, ó Pai. Nós queremos viver na Tua presença, dá-nos santidade, dá-nos pureza. Muito obrigado por todas as partes desse culto. E despede-nos, ó Pai, para que nós possamos chegar em nossas residências com segurança e temos uma semana produtiva na Tua presença. Em nome de Jesus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam convosco desde agora e para todo sempre. Amém. Seja
nos saudar com a paz de Cristo.